Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6, afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 2, aprendendo com a parábola da figueira. Segunda-feira, ler com oração, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, que diz: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. A estrutura orgânica da igreja. O título da mensagem desta semana é Aprendendo com a parábola da figueira. Veremos um pouco mais sobre a estrutura da vida da igreja e suas tradições, a importância de produzir frutos para Deus, a história contemporânea do povo de Israel e a salvação de seu remanescente, os sinais da volta do Senhor, principalmente ligados a Israel, e, por fim, a necessidade de um viver sóbrio e vigilante para apressar a vinda do Senhor. A estrutura da vida da igreja, que é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança, é essencial para levar a cabo tudo o que o Senhor quer fazer hoje na terra por meio da igreja. Lembremos-nos sempre de que tudo que é estrutural é essencial. Por isso, na igreja, precisamos dar muita atenção aos elementos estruturais, pois quando descuidamos deles, somos distraídos por várias outras coisas que podem atrapalhar o funcionamento desse organismo vivo, que abrange a vida cristã individual e o viver coletivo. Se estamos vivendo a vida cristã de maneira religiosa, sem poder, sem força, sem vitalidade e sem ânimo, alguma coisa está errada. É preciso rever a parte estrutural de nossa fé. A fé não é meramente um ingresso a uma religião cristã. A fé é o meio de acesso a Deus e à dimensão espiritual divina. No dia em que cremos no Senhor Jesus, quando o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, a palavra do Evangelho entrou em nosso espírito e gerou uma reação, nossa fé. Ao crermos na palavra do Evangelho, nosso espírito foi regenerado, nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Nosso espírito foi reconectado a Deus e, a partir de então, passamos a ter acesso à sua vida e natureza e também às suas riquezas espirituais e invisíveis. Contudo, a fé não pode ficar reduzida à experiência da salvação. Antes, devemos usá-la diariamente. Para tanto, é necessário receber a palavra constantemente, pois é a fé na palavra que provoca a reação da obra de fé. Dessa forma, viveremos uma vida não mais associada a circunstâncias terrenas, nem nossos 5 sentidos, mas viveremos pela fé, pelo poder de Deus, pela vida e natureza de Deus, uma vida forte e sobrenatural. Aos Efésios, Paulo revela: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Capítulo 1, versículos 18 e 19. Vemos por meio desses versículos que, ao crer, podemos buscar a experiência da suprema grandeza do seu poder na dimensão de Deus. É um poder extremamente grande. Então, por que vivemos uma vida cristã miserável, rotineira, sem força? Porque não sabemos nos apropriar do poder de Deus por meio da fé. Precisamos viver no Espírito. Leiamos: Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2,15. Querido leitor,
no viver da igreja, Deus nos tem dado suas tradições. Não temos necessidade de reinventar a roda, nem de buscar coisas lá fora. Deus tem uma liderança e tem seus profetas. Ele nos tem dado sua palavra, como vemos nesse trecho do versículo, seja por palavra, seja por epístola nossa. Temos a palavra falada e a palavra escrita. O que foi falado na Conferência Internacional transformou-se em alimento diário e em outros livros. Essa palavra é o que forma a nossa tradição. Valorizar as tradições, ou seja, a palavra que recebemos na vida da igreja e que gera um viver, é valorizar os pontos estruturais da vida cristã, pois essa palavra forma a nossa tradição e alimenta a nossa fé, a parte estrutural de nossa vida cristã. Portanto, amado leitor, não se distraia. Vamos concentrar-nos, focar a palavra profética falada e escrita e guardar nossas tradições. Uma das tradições que aprendemos na palavra é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Quando invocamos, saímos das circunstâncias terrenas que nos roubam a força para viver a vida da igreja. Ao invocar, acessamos, por meio de nosso espírito e por meio da fé, o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito. E assim coisas sobrenaturais começam a acontecer em nossa vida. Ganhamos vida, força e alegria, e nossa vida cristã deixa de ser uma vida aborrecida, sem força, sem graça e sem alegria. Outro item de nossa tradição é o ler orar a palavra. Qualquer porção da palavra pode tornar-se uma oração. E assim tomamos posse da palavra. Por exemplo, na Bíblia está escrito: alegrai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Você pode achar que não tem forças para se alegrar em determinado momento difícil pelo qual esteja passando. Mas creia que se exercitar seu espírito, se exercitar sua fé, poderá tomar posse da realidade que está em cada palavra desse versículo. Eu não consigo me alegrar, mas ao ler e orar essa porção da palavra, receberei a realidade da alegria. Além disso, podemos falar e cantar os hinos, que, aliás, são instrumentos maravilhosos para nos levar a ganhar cada vez mais de Deus. Nossas tradições vieram da palavra de Deus. E também temos nossas reuniões. Enfim, graças ao Senhor. Temos tudo na vida da igreja. Por isso precisamos guardar essas tradições, pois elas cuidam do lado estrutural, do lado essencial de nossa vida cristã. Pergunta de hoje: cite alguns exemplos de tradições na vida da igreja. Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.